podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney. Eu sou o @Guilherme_Lippert e a minha expectativa para esse episódio é conseguir, de fato, fazer esse paralelo entre investimento no mercado de ações e marketing e entender o que a gente pode aprender de fato com isso. Aqui é @DenerLippert e a minha expectativa é ver se eu consigo descobrir algo para alterar minhas posições na minha carteira pessoa física. Aqui é o @FernandoMiranda777 e eu quero ser convencido de por que empresas de growth são melhores do que empresas que estão dando lucro de cara, assim. Eu tenho essa teoria muito forte dentro da minha concepção. Eu sou XP, né? XP tem que dar lucro no dia zero e eu quero saber mais sobre empresas de growth. Eu sou o João Lisboa, sou sócio da @IP Capital Part, a IP Capital Partners, é a primeira gestora de recursos independentes de banco no Brasil. E eu vim aqui responder as perguntas do pessoal, não necessariamente falar que growth é melhor que velho, eu acho que a gente é indiferente em relação a essas categorias, tem oportunidade dos dois lados, mas trocar essa ideia aberta com vocês, pessoal. Obrigado pelo convite. Legal. Boa, João, seja muito bem-vindo, meu cara. Boa que a gente trocou um João pelo outro, né? Porque o outro João não tá aqui, mas veio um outro João. Trocamos bem, né, cara? Boa troca. Boa troca. Daqui a pouco a gente vai manter assim mesmo. Neste episódio de Roy Hunters, vamos falar sobre mercado, bolsa de valores e estratégias de growth. Para isso, convidamos João Lisboa, investidor da IP Capital Partners, para discutir esses assuntos e compartilhar suas experiências. Mas assim, acredito que pra gente começar, João, até pra contextualizar o pessoal, obviamente, né, eu queria que tu pudesse contar um pouquinho da IP e também, obviamente, contar um pouco de ti, da tua posição lá, meio que uma primeira apresentação pra gente poder começar. Bom, então, como eu falei, eu sou João Lisboa, sou carioca, sou engenheiro de formação, sou sócio da IP, faço parte da equipe de análise e gestão do fundo. E a IP é a primeira asset do Brasil, a gente foca exclusivamente em gerir fundos de ações, o nosso trabalho é 100% focado em ações, porque a gente acredita que é o melhor instrumento de gerar retornos de longo prazo com liquidez e segurança. E a gente faz isso desde sempre. Os fundos já passaram por... Bom, inicialmente não era nem um fundo, a empresa começou em 88, a regulação nem permitia que tivesse fundo fora de banco no Brasil. Em 93 isso virou um fundo, que é o IP Participações. O IP Participações ainda está aí até hoje, é uma das principais estratégias da casa. Desde 94, o retorno do IP Participações 94, porque o plano real é de 94, né? Se você pegar o retorno desde 93, aquele primeiro ano você vai ter que pegar em dólar, então não significa muita coisa. Desde 94, o retorno do fundo para um cotista que entrou no plano real foi de em torno de 200 vezes, então um cotista que aplicou 100 mil reais lá atrás teria hoje 20 milhões. E a gente tem uma filosofia bem lastreada no Value Investing. A gente vem do conceito original de Value Investing lá de trás, mas com um foco muito específico em empresas excepcionais, empresas de qualidade. Então a gente acha que o Value Investing não passa por aquele conceito de comprar barato. O Value Investing pra gente é a ideia de que você tem que estar olhando para o valor daquilo que você está comprando. É aquela ideia que se o mercado fechar hoje e só te abrir de novo daqui a 5 anos, você vai estar feliz de segurar aquela empresa. Então, você não está comprando ela por alguma conjuntura, alguma coisa que está acontecendo agora, você está entrando de sócio naquele negócio e você acredita no futuro daquele negócio de longo prazo, independentemente do que o mercado vai te dizer. E a gente acha que a melhor forma de se investir por longo prazo é investir em empresas excepcionais. Esse eu acho que é uma pegada que a gente tem bem diferente, a gente foca exclusivamente em empresas excepcionais, a gente não gasta 1 minuto de atenção com empresas que a gente não considera que tenham as características excepcionais. E a gente, ao longo do tempo, foi descobrindo essas empresas excepcionais e, por uma questão de limitações do mercado brasileiro, a gente expandiu para o exterior. Então, o mercado brasileiro é um mercado entre 300 e 400 ações listadas. Esse mercado de empresas excepcionais com liquidez, com um tamanho que a gente consegue operar, fica em torno de 40. E nem sempre, dentro de 40 empresas, você tem grandes oportunidades para você preencher um portfólio de investimentos. Então, a gente gradualmente foi estudando no exterior, foi colocando o pezinho, foi desbravando um pouquinho do que era ser brasileiro e investir no exterior, se dava para fazer, dá para fazer. A gente foi aos pouquinhos e hoje em dia os fundos são bem híbridos. Então, todos os fundos da casa têm que ter pelo menos alguma exposição exterior. É muito com essa cabeça de focar o fundo sempre nas melhores oportunidades e não ter que baixar a barra de qualidade das empresas. A casa hoje ainda tem, como eu falei, a estratégia de IP Participações, que é o nosso fundo long only. A gente tem uma estratégia long short, que é uma alternativa ao multimercado. A gente tem um fundo de investimento em empresas globais e com exposição integral ao dólar, que é o IP Atlas. E a gente tem um fundo de previdência, que é mais ou menos a carteira do IP Participações com as adaptações da regulamentação de previdência. Todos os fundos são geridos mais ou menos com a mesma cabeça, que é empresas excepcionais para retornos
altos, mas com segurança de longo prazo. Essa eu acho que é a filosofia principal e como a gente toca a gestão de investimentos aqui. Eu fiquei curioso, você falou de empresas excepcionais. O que você considera uma empresa excepcional, assim? Quais são as características de uma empresa excepcional? Você fala, pô, essa empresa aqui, cara, me dá vontade de ser sócio. Características de empresa excepcional é algo que dá para você traçar de diversas formas. Se você perguntar para pessoas diferentes, você vai ter respostas diferentes, tá? A gente gosta de resumir o que são essas características excepcionais em 3 principais elementos e em cima disso você vai agregando outras características excepcionais que cada empresa, de acordo com as suas particularidades, tem, tá? Esses 3 principais elementos são, primeiro, um motor próprio de crescimento forte. O que a gente chama de motor próprio de crescimento? Você tem uma empresa que não depende dos ciclos econômicos para crescer ou para ter um problema. Vou te dar um exemplo. Como quando você está num negócio, por exemplo, de incorporação imobiliária, você está construindo um prédio, se você está construindo um prédio e, de repente, o ciclo econômico virou e as pessoas pararam de comprar apartamento, você morreu com aquele prédio na mão. Esse é um negócio que ele é sensível, bastante sensível ao ciclo econômico. Você pode estar muito bem, tá? Você pode pegar um ciclo no ascendente e você vende o prédio muito bem, mas você também pode estar muito mal. Você está um pouco ao sabor dos ventos do que vai ser o ciclo econômico para aquele negócio. O negócio com motor próprio de crescimento, ele tem uma característica oposta a essa. Ele está numa tendência que não depende tanto assim do ciclo econômico. A gente tem alguns investimentos nas empresas de publicidade digital, né? De propaganda digital, o Google e o Facebook. São empresas que estão fazendo uma transformação no mercado de propaganda global e que, independentemente do ciclo, elas vão continuar caminhando nessa transformação, vão continuar ganhando mercado, vão continuar crescendo ou, pelo menos, segurando o valor que ela já tem ali. Eu te garanto que o anúncio não está ficando mais barato, então, com certeza, eles estão ganhando mais dinheiro. O espaço é o mesmo, né? Eu acho que, assim, um dia que a atenção foi migrando, teve mais dinheiro indo para lá e isso vai contribuindo para esse preço. Assim, são várias tendências como essa, tá? Netflix tá numa tendência secular de trocar a TV a cabo por serviço de streaming. Não é uma tendência que vai desacelerar pra caramba se você tiver uma crise. Mas você não sente que o Netflix, por exemplo, tá um pouco mais ameaçado do que... Porque o Facebook e o Google, você não tem muita escolha, né? A gente que é marqueteiro, quando vai fazer anúncio digital, você não tem muita escolha além do Facebook e do Google. Hoje o Netflix, eu ligo minha TV ali, eu tenho Netflix, eu tenho a Disney, eu tenho o Amazon Prime. Hoje em dia tem mais streaming. É mais fácil criar um serviço de streaming do que criar uma nova rede social para competir com o Google e o Facebook. Essa é a impressão que eu tenho, não sei se eu estou enganado. Você está certo que existem outros serviços de streaming e, recentemente, cada vez mais. Né? Acho que as empresas da produção de conteúdo tradicional se tocaram no potencial do streaming cada vez mais recentemente, começaram a reagir, trazendo seus produtos para o mercado. A gente só não acha que isso é um impacto negativo para o Netflix. A gente acha que, na verdade, isso é um serviço adicional. Você não vai cancelar o seu Netflix porque você está assinando Disney agora, inclusive porque as bibliotecas de conteúdo são completamente diferentes. E você vai montar como se fosse um portfólio de assinaturas que está substituindo a TV tradicional. E se você pegar em mercados como os Estados Unidos, a diferença de preço é brutal. Você tem a TV a cabo nos Estados Unidos, em geral, está em torno de $100 uma assinatura de TV a cabo mensal. Se você comparar isso com o Netflix, que está em torno de $10, é uma ordem de magnitude de diferença. Você assina 10 streams e dá na mesma. Exatamente, você pode montar o seu pequeno portfólio. E a gente acha, inclusive, que essa entrada de competidores no mercado de streaming acelera o movimento de saída da TV a cabo para o streaming. Que é mais gente fazendo propaganda, né? No final, isso pode acabar favorecendo a Netflix. Você tem um cenário em que só tinha Netflix como streaming e ela não era uma alternativa sozinha viável para você cortar sua TV a cabo. Mas no cenário em que tem a Disney e tem outros players de streaming que complementam o que você gostaria de assistir, para você possa cortar sua TV a cabo e assinar Netflix e esses outros e fazer a sua substituição. Poderia ser um efeito que acelera ainda esse movimento da Netflix. Então, assim, isso gerou uma narrativa no mercado, tá? O pessoal falava bastante nas streaming wars, a guerra de streaming, e como que a Disney ia arrebentar com o mercado do Netflix. O que a gente vê nos dados e o que a gente vê acontecendo não é isso. Fora a galera que, eu vou me dar como exemplo aqui, mas eu não olho TV, eu tenho TV a cabo aqui no Airbnb que eu moro hoje, mas eu não uso. Mas eu tenho Netflix, eu tenho Amazon Prime, eu tenho Disney Plus. Então, eu pago isso mesmo tendo, eu não uso. Eu também tenho as 3, é um bom argumento. Eu tenho até o YouTube, Telecine, Globoplay, Spotify, eu tenho todos, cara. O Denner é um burguês, né, cara? Que o Denner é rico, é diferente. Burguês. E esse é um dos elementos que tu disse, né? Tem mais 2 elementos aí que tu falou que são essenciais, né? O motor próprio de crescimento é o primeiro elemento, que a gente fica claramente. O segundo elemento é um escudo competitivo, que a gente gosta de chamar. Então, é uma empresa que ela não está tão suscetível a um ataque competitivo. Uma barreira de entrada. Exatamente. É o tradicional moat, e hoje em dia os moats são bem dinâmicos, tá? Então, existem empresas que têm barreiras, mas que as barreiras estão se enfraquecendo. A gente gosta de empresas que têm barreiras e que a gente está vendo essas barreiras se fortalecendo. Mas o importante é que a empresa ela não esteja tão suscetível a um
ataque competitivo. Qualquer empresa está suscetível, de certo modo, a um ataque competitivo. Mas existem umas que estão muito suscetíveis e umas que estão menos suscetíveis. Acho que o Google, por exemplo, é um exemplo de uma empresa que está bem menos suscetível a um ataque competitivo do que uma empresa mediana. E essa característica também para a gente dá uma certa confiança no valor da empresa, quando você vai investir e olhar para o longo prazo. Então isso para a gente é fundamental também. Como que vocês avaliam esse escudo competitivo? O do Google eu entendi perfeitamente, mas me dá mais exemplos só para eu entender melhor assim esse escudo competitivo. É uma análise qualitativa ou é uma análise quantitativa? A análise combina os dois, tá? Ela está cada dia mais, principalmente na geração da internet, nos negócios novos, eu acho que a análise de qualquer negócio está cada dia mais qualitativa. A verdade é que se você quer avaliar se um negócio é impenetrável, você tem que começar a supor casos que poderiam acontecer e que prejudicariam o negócio daquela empresa, né? Sem começar a levantar hipóteses. Nosso trabalho é sempre assim. A gente basicamente prova por exclusão, né? Você fala assim, cara, eu acho que essa empresa tem uma defesa competitiva por isso, isso e isso. E aí você começa a levantar hipóteses de como que um novo entrante poderia vir e bater nessa defesa competitiva da empresa. Sim. À medida que você vai batendo as hipóteses, vai vendo que a empresa está bem protegida, você vai ganhando confiança nessa tese. O Google é um ótimo exemplo mesmo, que tipo, é muito difícil tu imaginar alguém batendo o Google. Agora o TikTok já é mais fácil tu pensar que ele pode não durar muito, porque né, ele já é tão estabelecido, já começa a pensar em várias hipóteses. O Clubhouse, quando bombou, nos primeiros 2 dias eu fiz uma publicação falando, cara, não sei se isso vai virar, não. Já vi várias redes sociais serem fogo de palha que nem essa, e dito e feito, hoje quase a galera não fala lá, comparado aos primeiros meses do Clubhouse, que a galera falava pra um monte, né? Na minha cabeça sempre vem a Coca-Cola, cara. Eu pensei assim, se eu tivesse 10 bilhões de dólares e 5 dos melhores executivos do mundo, eu conseguiria tomar a liderança de mercado da Coca-Cola? Não, você não conseguiria, entendeu? Porque a galera, você pode ter, é difícil fazer a pessoa provar outro refrigerante pra começo de conversa. Então, assim, eu sempre penso nessas empresas, eu gosto muito do Warren, né, do Warren Buffett, que, pô, chiclete, Gillette, Coca-Cola é muito difícil, cara, de você tirar o espaço dessas pessoas, porque é uma marca que às vezes o cara herdou do avô, assim. E aí eu penso na gente, assim, principalmente eu que vendo curso online, né? Todo dia eu abro o meu Instagram, assim, 7 horas da noite, tem 75 pessoas fazendo live ali, tentando vender curso online. Então eu tenho que criar um molde mais pesado aqui do meu lado também. Mas tu tem um bom que é o canal, né, Fernando? Que é a própria Infomone. É o canal, exato, que é a diferencial que a gente tem. A gente tem os leads orgânicos. Tu tem o canal proprietário, né? Exato, que o canal proprietário, que, por exemplo, a gente tem um motor próprio de crescimento, né? Eu não dependo do Google ou do Facebook pra poder... Investe no Infomone, João. A gente não depende do Google ou do Facebook para adquirir clientes, né? A gente pode adquirir pelo próprio Infomone, que já está muito bem posicionado, já tem mais de 10 anos que a gente tem audiência, né? Então é difícil de quebrar a audiência do Infomone. Apesar que essa audiência vem do search do Google, né? Se o Google quiser te boicotar, já era. Não necessariamente. Hoje, na verdade, assim, eu vou chutar um número, tá? Mas é algo com 30% é direto. A pessoa já vai lá e digita Infomone.com, sim. Caralho, bom, hein? Pior que eu tenho salvo Infomone mesmo e olho todo dia. Porque a pessoa tem ali no favorito. Ela começa o dia dela, ela já vai lá e clica, né? Isso tem um valor fodido, né? Porque o cara salvar um site hoje em dia, cara, e acessar ele, tipo, frequentemente é muito difícil. Site de notícias, as pessoas fazem isso bastante. Normalmente as pessoas têm um site de notícia preferido, né? Eu tenho vários salvos, o Infomone é um deles. Tá vendo? Você é um case. Pior que é mesmo. Entendeu? Mas é raro, é bem raro, mas é fato. É raro, sim. E o último pilar é pessoas, João, é isso que você tava falando? Exatamente. Acho que o negócio pode ser excepcional e pode ter defesas competitivas, mas você vai conseguir estar renovando esse negócio e renovando as defesas competitivas e renovando o motor e botando o negócio para crescer. Se você tiver as pessoas certas à frente do negócio. E pessoas certas, a gente sempre bate nos 2 pontos que são essenciais, tá? Não serve só um. Elas têm que ser éticas. Se a pessoa não for ética, ela vai arrumar um jeito de vazar o valor que a empresa está gerando excepcional para ela ou para alguém do interesse dela. E o segundo ponto é que elas têm que ser competentes. Não adianta o cara ser só ético se ele não for um visionário, se ele não tiver a capacidade de liderar, a capacidade de tomar as grandes decisões que tem que tomar, de tomar os riscos, de fazer as mudanças que são necessárias para você acompanhar a mudança de cenário que acontece inevitavelmente em qualquer empresa ao longo do tempo. Então, eu acho que para você estar investido com segurança numa empresa, nos horizontes que a gente olha para investir, na nossa opinião, você tem que ter essas 3 características. Uma empresa que está bem popular no mercado aí, que eu acho que, pensando aqui, preenche bem esses critérios, é a própria Magalu, né? Sim, Magalu é uma empresa super interessante. A gente acompanha as histórias. Eu acho que o mercado de e-commerce aqui no Brasil está vivendo um momento super interessante, né? Você tem o Mercado Livre na liderança, mas você tem players também relevantes atacando o Mercado Livre. Você tem Magalu, B2W,
Você tem, e inclusive você tem até players de outros setores atacando esse setor de e-commerce. Você tem mais recentemente o Banco Inter fazendo o Intershop, que é uma plataforma de e-commerce dentro de um aplicativo de banco. Então, está um setor super dinâmico. A Magalu tem características super legais e está conseguindo uma baita transformação no negócio nos últimos anos e está conseguindo, num mercado que nos Estados Unidos, por exemplo, é um mercado dominado pela Amazon, ela está conseguindo fazer o papel de um player crescente correndo atrás do líder. E eu acho que isso é super relevante. Mas o líder também é muito bom, tá? Enfim, é um mercado indefinido ainda pra gente. E ela levantou uma boa barreira de entrada, como tu falou, com as lojas físicas, a distribuição, o conhecimento sobre as peculiaridades da logística do Brasil e tudo mais, né? Todos esses negócios, cada um da sua forma, está tentando se diferenciar e está tentando criar, na verdade, o que os grandes e-commerces dos Estados Unidos e da China criaram. Está tentando criar aquela posição impenetrável. No Brasil, a briga está um pouco mais difícil, né? Tem mais do que um player jogando esse jogo. Mas, assim, todos eles estão conseguindo navegar muito bem contra uma potencial competição nova. Assim. O fato é que eles não navegaram sozinhos. Né? Então, você tem essa competição existente que deixa esse cenário um pouco mais complicado. Irado. Ô, João, tu falou que a empresa tá aí há bastante tempo, né? 20 e poucos anos, 30 anos já, né, João, que a empresa existe? 33 anos. 33 anos. Fala um pouco do Big Number, porque vocês têm um bom valor sobre custódia e uma parte considerável disso nessas empresas que a gente citou, né? Google e Facebook, por exemplo. Eu ia até perguntar, qual que você acha que foi sua grande aposta, assim, o fundo, que vocês falaram assim, pô, essa aqui a gente acertou a mão. Acertou a mão, e o que vocês viram que foi diferencial nesse negócio que vocês acertaram a mão, assim? Igual aquela história do Breda com o Magalu, né? Que pegou o Magalu a R$1 e depois vendeu o cara pra caramba. Vocês têm um case, assim, de uma que vocês falaram, pô, essa aqui a gente viu e talvez o mercado não tivesse visto ainda? Acho que a gente não deu um all-in em nenhum case ao longo do tempo, tá? A gente tem uma postura de ter uma certa diversificação. A gente não deixa um case passar, por exemplo, de 20% da carteira e, portanto, nenhum case sozinho é responsável pelo resultado da carteira. Alguns dos grandes acertos que a gente teve foram nas Big Techs, né? Nas grandes empresas de tecnologia. Então, a gente participou ativamente dos crescimentos de Google e Facebook, mas também de Microsoft, de Amazon. Tivemos alguns investimentos em Apple em momentos. Essas são empresas que surfaram uma tendência fantástica de criação de monopólios digitais ao longo dos últimos, principalmente dos últimos 10 anos. Dá para falar de alguns desde bem antes, né? Que geraram muito valor para os acionistas e para a sociedade também. Se você olhar para elas, eu acho que a última carta do Bezos é super legal, que ele fez uma carta legal mostrando o valor que ele gerava para o consumidor médio americano, em termos de economia de tempo, em termos de economia de preço, né? Tudo que ele conseguia, que ele gerou de valor para a sociedade, fazendo a penetração do e-commerce e fazendo o trabalho dele e repassando lucros para o consumidor e colocando foco no consumidor. E foi um approach pioneiro, né? A Amazon foi talvez a empresa mais emblemática de fazer esse movimento de focar 100% no consumidor e de tentar dominar o mercado. Então, acho que por aí. Eu achei interessante isso que você falou, até porque, assim, você falou de monopólios digitais, né? O que eu fico pensando é que esses caras estão ficando tão grandes, eles têm tanto caixa agora, que, pô, pagar 7 bilhões por um concorrente que tá nascendo ali e tudo bem, sabe? Porque pelo menos você se livrou do risco de perder o seu negócio trilionário. Isso, cara, como que essas empresas conseguem se manter relevantes tanto tempo, assim, sabe? Como é que elas vão conseguir se manter relevantes? Porque o que acontece é que as Fortune 500 de 30 anos atrás, quase nenhuma mais existe, né? E daqui 30 anos, cara? Porque hoje, quando eu fico pensando assim, você fala assim, se eu tivesse que fazer um investimento garantido que daqui 50 anos eu ia receber, só daqui 50 anos, eu não colocaria na Amazon, não colocaria na Apple, porque eu não tenho certeza nenhuma que elas vão estar aqui como aquelas não tivessem, né? Mas eu vejo que hoje em dia os caras têm mais caixa, têm mais esse drive, assim, de conseguir se manter, através de aquisição também, né? Relevante, se manter lá na frente. Como que esses caras mantêm essa posição lá em cima desses monopólios digitais, assim? Nesse caso, a análise, quando você está falando de um horizonte de 30 anos, eu acho que a melhor coisa que você pode comprar são as pessoas. A análise fica cada vez mais qualitativa, uma vez que você está falando de um horizonte tão longo, né? E eu acho que sobressaem muito as pessoas nesses negócios. Qualquer dos negócios que você falar dessas Big Techs sobressaem muitas pessoas. Se você falar do Facebook, você está falando do Zuckerberg, que é um dos caras mais, assim, um dos caras mais transformacionais, mais loucos pelo negócio que você consegue encontrar. E ele tá cavando novas frentes do negócio. Então, eu acho que todos esses negócios vão cavando novas frentes. O Facebook hoje, por exemplo, é uma empresa que está cavando frentes a frente tradicional de rede social dele, mas está cavando frentes em e-commerce, está cavando frentes em pagamentos, está cavando uma frente super distante em realidade virtual, onde ele hoje é um dos grandes líderes. E eu acho que isso que vai
vai renovando a empresa e vai dando a ela essa longevidade. Se você falar de outros cases, eu acho que a Amazon foi criando linhas de negócio. Então, ela começou com livros, passa por um e-commerce mais geral, passa a querer investir na cadeia logística, ela cria uma vantagem logística que só ela tem dentre os players que competem contra ela, e ela vai fazendo a roda girar, né? Ela passa a oferecer essa vantagem logística como serviço adicional para terceiros, ela cria por uma vantagem do posicionamento dela e por um insight fantástico, ela cria um negócio de computação na nuvem, e aí ela abre uma nova linha de negócio de computação na nuvem que não tem nada a ver com e-commerce e que hoje já vale cerca de metade do valor do negócio. Então você fala, caramba, como é que essa empresa criou um negócio desse? Né? São essas pessoas, e de novo, esse qualitativo que vai renovando as empresas e vai dando a elas longevidade. A Microsoft é uma empresa que teve uma longevidade fantástica, que muita gente, em alguns momentos, a gente inclusive não esperava que fosse se renovar tanto. Então, a Microsoft há 10 anos atrás era uma empresa largada pelo mercado, uma empresa com valuation super, super baixo, né, e que imaginava-se que estava na trajetória de declínio, do Windows de declínio, do Office de declínio dos seus produtos de servidor, e cá estamos com o Office como um serviço de software as a service bombando, a Microsoft com um serviço de computação na nuvem, que é o Azure, que é um segundo colocado fantástico, que cresce, está roubando o share do primeiro colocado, o Windows não morreu, acho que está tudo, as pessoas vão renovando, as pessoas excepcionais vão renovando a empresa e vão dando longevidade para ela. Então eu acho que essa é a principal análise quando você fala do longuíssimo prazo. Definitivamente você tem que acompanhar isso de perto, né? Porque assim, ao longo do tempo quem não renova fica para trás. Então, e essas condições de hoje não significa que estarão aí daqui a 5, daqui a 10 ou daqui a 20 anos. Um lance interessante ali da Amazon especificamente que tu falou, João, que entra bem no nosso ponto aqui. A gente está sempre falando de marketing, de crescimento, e a Amazon é um case bem conhecido pelo lance de ter o foco no crescimento por muito tempo e não necessariamente em gerar caixa. Tem aquela história lá do Bezos ter falado que pediu desculpa por ter dado lucro, que ele deveria ter focado no crescimento do negócio. Vocês já estavam posicionados em Amazon nesse período que ela não gerava caixa? E se sim, qual que é a visão? Qual que é a tua opinião sobre esse foco no crescimento e em detrimento do lucro no curto prazo? Recentemente, agora só um disclaimer, o Flávio Augusto vendeu lá o Orlando City, mesma história. Quase 10 anos que ele tava no negócio, sem dar nenhum lucro, saiu fora, fez um upside lá de, 4 vezes o investimento dele, acho que até mais. Ele ganhou mais de 4 vezes por causa do dólar. Ele fez, acho que ele pagou 200, 300 milhões de reais e saiu com 2 bilhões de reais, sem nunca ter dado lucro, né? Porque ele comprou, na verdade, ele comprou 100 milhões de dólares e vendeu por 500 milhões de dólares, aí o dólar foi então ele fez 15 vezes no real. Mas enfim, ele fez todo esse período sem dar lucro no negócio, mas igual fez uma puta valorização ali do market cap da empresa. Qual que é a tua visão sobre isso? A Amazon, a gente mencionou isso um pouquinho atrás na conversa, mas a Amazon ela foi pioneira nessa visão de que você poderia postergar os lucros para você acelerar o crescimento e garantir a dominância numa indústria. Isso que ela fez é muito particular dessa geração de negócios, essa geração de negócios de internet. Então, quando você estava nos negócios tradicionais, na era industrial, você estava numa corrida por escala para você ter uma vantagem de custo. Você basicamente tinha que lucrava, você pegava os seus lucros, reinvestia no negócio, reinvestia, você crescia. Uma vez que você crescia, você tinha um pouco mais de escala, um custo um pouco mais barato, e você se defendia da competição dessa forma. Mas a sua corrida era especialmente por uma vantagem de custo. E isso não era necessariamente duradouro, tá? Então, se passava alguns anos, eventualmente décadas com essa vantagem de custo, e em algum momento alguém mudava o processo, criava um processo industrial mais eficiente que o seu, para trazer a mão de obra para um país mais barato. E quando isso acontecia, você perdia a sua vantagem, sua empresa, os retornos sobre o capital que você tinha investido pioravam bastante, você entrava num novo ciclo. Então, a corrida era por você ter essa vantagem de custo e surfar um ciclo com alguma vantagem, que não era vantagem nem fantástica, você não poderia cobrar os preços que você quisesse, porque você poderia apenas cobrar a sua vantagem de custo, e nem tão duradoura assim. E você entra na fase dos negócios de internet, e a Amazon, e depois muitos outros negócios, mas a Amazon talvez tenha sido a primeira que ficou famosa, tem uma sacada genial que é, caramba, com esse negócio aqui, eu consigo dominar de tal forma que eu vou ter um monopólio natural lá na frente. E que eu vou ter vantagens que não são só de escala, precisam de escala, mas que não são só de escala, que vão me defender contra a competição para eu ter lucros fantásticos, lucros espetaculares. E isso vale para o Google, isso vale para o Facebook, isso vale para todos os outros, né? Então é uma combinação de efeitos de rede com switching costs, com custos de troca, né? Custo de transição. E aí você entra nesses negócios, e o negócio não precisa, primeiro, não precisa de capital físico para expandir necessariamente. Então você já larga global, expande rápido pra caramba. Segundo, quando você domina um mercado, você tem, em geral, esse mercado foi marcado pelas plataformas, né? Então, em geral, você tem dois lados da transação, você gera essa vantagem de marketplace. E aí, quando você tem dois lados, um novo entrante ele vai ter muito menos oferta para o novo cliente do que você.
E aí você se protegeu muito mais do que uma vantagem de custo. Você se protegeu porque você tem mais oferta que o novo entrante. Então você começa a ter vantagens muito além de custo que geram um cenário final maravilhoso para essas empresas, que é o santo grau ali. É o cenário em que ela dominou aquele mercado e ela vai ter lucros maravilhosos. E a empresa quando enxerga esse cenário, tem confiança, ela fala, legal, eu prefiro sacrificar meu lucro de curto prazo, ou às vezes até ter prejuízo no curto prazo, para garantir minha dominância, para garantir que eu vou chegar lá o quanto antes, e uma vez que eu chegar lá eu vou dar lucro. Acho que esse é o dilema que a gente vive na era das plataformas de tecnologia. Claro que tem exageros, tá? Então, nem toda plataforma que não tá dando lucro vai dar certo. Como que o cara sabe disso, Joco? Tu tem uma visão, assim, como é que o cara pode avaliar? Eu até fiquei curioso, quais são os moats da Amazon, assim, porque você falou, ela tomou prejuízo para ir construindo esse moat dela ali, né? Ela vai ganhando ali uma vantagem comparativa tão absurda que na hora que ela falou, vou lucrar, ninguém mais consegue correr atrás de mim. E aí eu acho que combina com a pergunta do Dennis, tipo, cara, como que eu sei que a empresa está construindo essa vantagem comparativa? Pra me dar um chute aqui, ver se eu acerto, João, talvez seria assim, se ela quisesse dar lucro, ela podia ter dado, ela não deu porque era uma opção, seria tipo, isso pode ser um indício? Eu acho que, com certeza, se ela quisesse, ela poderia ter dado lucro. Mas eu acho que o indício é muito mais qualitativo do que falar se a empresa pode dar lucro ou não pode dar lucro. Tem a ver mais com a tese, com o BP dela, assim, com a visão Normalmente, dela. o que a gente gosta de enxergar é uma empresa que está claramente na liderança e que a liderança dela, o movimento dela de estar na frente, gera um ciclo virtuoso que vai levar ela mais ainda para a liderança. Então é você ter um negócio que quanto maior ele fica e mais difícil fica de alguém quebrar esse negócio. A Amazon tem em torno de 40% do e-commerce americano hoje. Quando você está nessa escala, e a Amazon ela foi investindo ao longo dos últimos 20 e poucos anos uma quantidade boçal de capital em estruturas físicas. Ironicamente, né? Porque é uma empresa da geração de internet, mas é uma empresa que construiu suas defesas também na logística que ela construiu, que é tão tradicional quanto qualquer empresa de logística anterior, apesar dela ter colocado esse layer por cima de tecnologia, que é o que diferenciou ela e permitiu que ela crescesse tanto assim. Ela construiu as defesas dela, construiu primeiro um relacionamento de fidelidade com o cliente, é aquela frase do Bezos que ele gostaria que fosse responsável de você não ser assinante do Prime. Então quando você assina o Prime, você ganha seu free shipping, seu delivery mais rápido, você ganha uma série de vantagens que vai fazer com que você crie uma fidelidade pela marca. Então mesmo que ele ganhe menos dinheiro porque ele te botou um preço fixo ali e no variável ele vai te dar uma série de descontos, ele te fidelizou ali. Aquilo ali é difícil de você romper. Você criou uma relação muito próxima com o cliente. E depois que você criou a melhor rede logística. Então você entrega mais rápido, entrega mais barato, tem a maior oferta de produtos, tem uma rede de produtos de terceiros que não são próprios, é a mais relevante que tem. Então, as pessoas sabem que entram na Amazon, encontram tudo que elas querem, encontram com o melhor preço, chega mais rápido. E ela já tem a assinatura do Prime. Então é difícil de você entrar com um competidor para um negócio desse. Diversas dessas plataformas de tecnologia criaram vantagens semelhantes. Então, você chega no mercado e você começa a levantar suas barreiras. Nem todas são o vencedor leva tudo. Então, eu acho que um exemplo bom aqui, a gente está falando de Amazon. Tem o AWS. O AWS é a divisão de computação na nuvem deles. O AWS, ele teve uma vantagem de 7 anos antes da competição. A competição só resolveu olhar para a computação na nuvem 7 anos depois que o AWS começou. O próprio Jeff Bezos fala, é inacreditável que a gente tenha ficado tanto tempo trabalhando sozinho nesse negócio com um mercado potencial tão grande. O mercado não ficou só para eles, mas o mercado ficou para eles, para a Microsoft, que alavancou uma vantagem que ela já tinha de relacionamento com as grandes empresas, e para o Google, que tem o seu nicho e que está alavancando as capacidades que ele tem de machine learning, de AI, e está tentando entrar pela tangente no nicho desse mercado de computação na nuvem. Vai ser difícil um novo entrante querer entrar nesse mercado. É um mercado de capital pesado pra caramba, é um mercado super específico, e é um mercado que já se consolidou com mais ou menos três players. Tem o Baba Cloud na China também, mas com 3 players no Ocidente muito grandes. Você tentar bater de frente com esse negócio hoje é muito difícil. Então, alguns são o vencedor leva tudo, alguns criam vários players e esses aqui vão dividir a liderança, mas uma vez que o mercado está bem estabelecido, essas vantagens começam a se cristalizar, você tem um bom negócio na mão. Para você, como investidor, assim, que analisa o negócio, tu vê que é uma vantagem o cara focar em crescer o negócio quando ele vê que tem esse espaço para fazer isso do que ele dá o resultado no curto prazo, então? Vai sempre depender do negócio, né? E, de novo, essa análise desse negócio, ela é sempre no caso a caso. Então, às vezes, você tem um negócio que você olha para frente, tem um plano muito bem definido. Acho que a gente está falando de Amazon, a beça, mas eu acho que o caso mais emblemático de alguém que queimou caixa para gerar uma vantagem de longo prazo é a Netflix, que a gente falou no início do papo. Então, a Amazon, ela não deu lucro, mas ela não queimou o caixa. A Amazon gerava caixa. A Amazon
Amazon tinha uma depreciação contábil alta e a Amazon tinha um capital de giro em que ela recebia antes de pagar os outros. É o capital de giro negativo. E quando isso acontece, à medida que você cresce, você vai ganhando adiantamentos de dinheiro e você não precisa captar dinheiro com dívida, com equity, você não precisa levantar dinheiro de fora, você não queima caixa, apesar de você não estar dando lucro. A Netflix queimou caixa, bastante caixa, pegou dívida. A Netflix teve muito investidor parrudo, muito investidor muito bom que não entendeu o modelo de negócio e que estava inclusive short a empresa. E foi uma empresa que ela pagou pelo risco. Ela falou, olha só, eu estou enxergando essa vantagem aqui de ser o primeiro, eu vou criar uma biblioteca de conteúdo fantástica aqui e de conteúdo, ele chama de evergreen, né, que é um conteúdo que não é temporal, é um conteúdo, é uma série que você pode assistir 5 ou 10 anos depois que ela foi lançada e ainda está ali. Eu falei, cara, eu vou construir uma biblioteca enorme, a maior biblioteca que eu puder, vou gastar na frente e vou trazer todos os assinantes para mim. E uma vez que eu tiver uma base de assinantes maior do que qualquer um, o meu custo de conteúdo por assinante é o menor, apesar de eu gastar mais. Então, o custo de conteúdo é um custo fixo nessa ótica. Você olha para o custo de conteúdo, se ela gastar 10 bi e tiver 10 milhões de clientes, os 10 milhões de clientes, cada um vai ter acesso à mesma biblioteca de um outro cara que gasta 10 bi e tiver 10 clientes. Olha quanto por cliente que o cara com 10 clientes está tendo que gastar. Quando você está na Netflix, você já tem a base de assinante, você pode se dar esse luxo. E a Netflix falou, caramba, ela percebeu esse modelo e falou, deixa eu acelerar isso aqui o máximo possível, para eu criar essa vantagem o máximo possível, conseguir o máximo possível de assinantes o mais rápido possível, antes que a competição venha. Quando a competição chegar, eu já tenho mais assinantes que eles e mais conteúdo que eles. E aí, uma vez que a competição chegar, ela vai ter que queimar muito mais caixa do que eu para conseguir ter uma biblioteca semelhante. Então, acho que esse é o caso emblemático do cara que queimou caixa na frente, que valeu muito a pena. Agora, nem todo caso de um cara que enxerga uma boa ideia e queima caixa na frente vale muito a pena. Eu acho que é difícil dizer, tá? Mas assim, a gente tem uma situação aqui no Brasil hoje de muita fintech surgindo. Algumas com muitas vantagens, outras sem tanta vantagem assim, e queimando muito, tentando comprar seu lugar na indústria. É um mercado mais difícil para a gente de botar a mão no fogo. Certamente, alguns dos players vai sair vitoriosos dessa batalha, provavelmente tem um modelo de negócio legal, talvez melhor do que imaginam, talvez pior do que imaginam, mas é uma batalha muito mais difícil do que a batalha do Netflix, que estava sozinho comprando essa batalha e que tinha essa visão lá para frente e que enxergava que ele estava disruptando o mercado com uma proposta de valor muito melhor, né? Com aquele serviço de $10 versus a TV acaba 100. É diferente a proposta aqui. Você tem que sempre olhar o que está acontecendo no entorno e você nem só olhar isso. Às vezes a própria evolução dos fatos vai te surpreendendo, né? Então, às vezes você está numa trajetória muito legal de queimar caixa, de criar seu espaço e vem um player bem capitalizado, maior ou com alguma outra vantagem e entra no meio da tua trajetória e te assusta e te pega de surpresa e tenta tomar teu mercado. Então, realmente muda. É uma coisa que a gente tenta sempre ter muita profundidade no estudo antes de comprar uma tese e falar, cara, eu acho que esse cara aqui vai ser vencedor. A gente tenta sempre analisar ele por muitos anos e ter certeza que ele está na liderança, pelo menos na liderança atualmente aparente, e de que ele tem boas proteções para não entrar ninguém. Se isso não acontece, em geral a gente fica de fora, porque pode ser que ele esteja queimando caixa em alguma coisa que não vai dar frutos lá na frente. E desses casos aí que tu falou, legal também é ver que boa parte do diferencial dessas empresas está no modelo de negócio, no produto, nos fundamentos, não numa campanha de vendas, né? A gente fala bastante de campanha aqui, mas a gente é bastante defensor aqui, né, João? Dos fundamentos do negócio estar bem arrumado, tipo um bom produto, um bom modelo de negócio, que isso é o que mais vai gerar atração pro teu business. Não adianta a gente fazer a campanha mais doida, mais bem bolada, se o produto não tiver acertando ali um product market fit interessante. Um detalhe, uma curiosidade sobre a Amazon ali, né, que a Amazon hoje ela gera mais receita de anúncio que ela veicula dentro da Amazon do que ela gasta com marketing, né? Então é bem um lance foda, assim, de flywall. Outra curiosidade da Amazon é que a Amazon era top buyer de Google Ads. Ela era? No começo dos anos 2000. Ela ainda é? Eu não sei se é hoje, mas no começo dos anos 2000, quando ela tava em growth, assim, você pegava lá, a empresa que mais comprava ads era a Amazon. A Amazon é o maior cliente do Google no mundo, de anúncios. Tá vendo? Até hoje. Ela tem um time dedicado. E ganha dobrado, né? Aí o João ganha nas duas pontas. É, foda. Eu ia comentar, na verdade, assim, de que das posições, do que a gente conseguiu pesquisar também um pouco antes do episódio aqui, a gente viu, e tu comentou já que tem muitas big techs no portfólio de vocês que vocês investem bastante. E a minha dúvida, no caso aqui, é, vocês acabaram investindo nelas porque elas têm esses 3 pontos que tu falou? Ou tem mais alguma coisa de que Google, Facebook, Netflix, empresas como essa, tem a mais e tech é um local onde vocês focam mais? Ou é mais só porque elas têm os 3 pontos mesmo? Eu acho que tech, essa
essa pergunta, ela surge frequentemente, né? Se tech é um assunto que a gente foca porque é tech, ou se aconteceu de ser tech. Eu acho que quando você busca por modelos excepcionais e por criação de valor que ainda não está percebida no mercado, naturalmente você vai esbarrar em tech hoje em dia, porque são talvez os modelos mais fantásticos de negócios que já existiram. São essas empresas que crescem, às vezes, sem precisar de capital, distribuem e replicam os produtos a custo zero, tem esses efeitos de rede que criam barreiras competitivas, criam esses monopólios. Esses são alguns dos modelos mais espetaculares e, não por acaso, a gente foca bastante neles. Tá? Mas o nosso investimento nessas empresas, ele é, claro, uma condição também da oportunidade de preço que existe nos negócios. Sempre que você está fazendo investimento, você está fazendo investimento contra uma expectativa que está refletida no preço. Não adianta você investigar o negócio mais fantástico do mundo se ele tiver um preço irracional, incompreensível. Claro que definir esse preço muitas vezes pode ser difícil, porque esses negócios têm a tendência a surpreender bem grande. Mas, assim, as coisas têm que ter uma certa racionalidade. E eu acho que quando a gente olha para as Big Techs, há muitos anos já que a gente vê que esses negócios têm um potencial que não está refletido no preço. A forma mais comum de simplificar valuation, de simplificar preço, é você olhar o valor da empresa versus algum múltiplo dos lucros ou da receita, um múltiplo fundamental das empresas. Tá? E a gente olha esses negócios, vou dar um exemplo aqui de Google e Facebook, são negócios que crescem seus 2 dígitos pelos próximos muitos anos, talvez 5 anos, talvez mais de 5 anos, e que negociam hoje, enfim, são negócios excepcionais com todas aquelas características que a gente falou antes, que negociam hoje em torno de 20 vezes lucro. Para a gente, isso é uma expectativa baixa para o negócio. Isso para a gente embute que os negócios estão na mira do mercado. O mercado tem preocupações em relação à longevidade ou ao crescimento daquele negócio. Essas preocupações vão de A a Z. O mercado vem talvez há 10 anos preocupado com a saturação do crescimento do Google, que vinha atacando o mercado de propaganda e que vinha cada vez ficando mais relevante. Ele continua ficando cada vez mais relevante. Ele está crescendo o mercado inteiro de propaganda. Então, o mercado de propaganda está crescendo mais rápido, talvez por causa desse crescimento da propaganda digital e pelas vantagens que ele tem dessa propaganda tradicional. E o mercado constantemente subestimou esse crescimento. Você pega as projeções de Google há 10 anos atrás, elas faziam uma curva decrescente de crescimento de receita, e o Google vem há 10 anos colocando um crescimento de receita em torno de 20% ao ano. Então, o mercado cronicamente subestimou isso. Isso é uma coisa. O mercado também tem preocupações em relação ao antitruste hoje com essas empresas. Regulação. Fala-se muito que são monopólios e que eles devem ser regulados de alguma forma, mas ainda a ideia de regulação desses negócios é muito pouco clara ainda. Não se sabe que problema está resolvendo quando você regula um negócio desse. Muita gente fala, vamos quebrar o Facebook. Pô, legal, que problema que você resolve quebrando o Facebook? Porque os problemas que as pessoas falam, caramba, o Facebook tem muito discurso de ódio. Bom, uma empresa maior tem mais capacidade de lidar com discurso de ódio do que duas empresas quebradas. E o Facebook hoje, ele teve um episódio em que ele propositalmente aumentou bastante os custos dele para lidar com esse discurso de ódio na plataforma de gerenciamento de conteúdo. É talvez hoje a empresa mais avançada de gerenciamento de conteúdo que existe. Se você quebrar essa empresa, você vai estar piorando um problema que você está tentando resolver. Mas vai gerar mais competição. Potencialmente, mas já tem outras competições, já tem outras plataformas surgindo. Isso não é um mercado sem competição. A alternativa de você fazer propaganda no Facebook é talvez você fazer no Google, talvez você fazer na Amazon, talvez você fazer em outro lugar, talvez você fazer out of home, não sei, talvez você fazer dentro de um videogame. Hoje em dia tem o Metaverse, que todo mundo fala, talvez você fazer no TikTok. Não é totalmente sem competição, é um mercado super dinâmico. Aí falam, caramba, eu tinha que ter desfeito a aquisição lá de trás. O Instagram não é o Instagram porque ele era o Instagram e cresceu magicamente. Ele é o Instagram também porque ele entrou dentro da máquina do Facebook. O Facebook ajudou ele a crescer. A mesma coisa acontece com o WhatsApp. O WhatsApp não é o monstro que é porque ele é o WhatsApp. Ele é o monstro que é porque ele é o WhatsApp e tocado dentro da máquina do Facebook, que foi muito bem tocado, que ajudou ele a crescer, que deu alcance para ele. Então, todas essas discussões de antitruste, regulação, elas ainda são muito soltas, elas ainda não têm um caminho claro do que elas querem melhorar e de onde que elas melhoram isso. Privacidade, outra discussão super clara. Dá para entrar em várias searas aqui, mas o big picture aqui, que o mercado tem essa preocupação ampla em relação à regulação, mas que a gente não enxerga nada concreto ainda. Talvez em algum momento a gente passe a enxergar e talvez vai rever nossos conceitos, mas até então a gente acha que esse risco ainda é bem remoto. E quando você combina essas preocupações do mercado refletidas num preço mais baixo, com empresas com um crescimento super bom, um negócio tradicional super sólido, que não dá sinais de que está desacelerando, de que está piorando, de que está perdendo as suas vantagens, e com diversas opcionalidades para frente, caramba, o Google tem o YouTube, o Google tem o negócio de cloud, o Google tem carro autônomo, nada disso está no... Bom, o YouTube está, o cloud está um pouco, mas o carro autônomo não está, mas pouco disso está no preço. Quando você fala de Facebook, você está falando também da iniciativa de e-commerce, você está falando de pagamentos, pouco disso está no preço. Realidade virtual, talvez nada disso está no preço. Hoje, ele tem um número de pessoas trabalhando em realidade virtual que é insano. Me foge a cabeça agora, mas eu acho que são 10 mil funcionários dedicados exclusivamente à realidade virtual. Você parar para pensar que são 10 mil funcionários
dedicadas exclusivamente a um negócio que ainda não gera receitas e que ainda é um projeto para o futuro, esse negócio não está passando no lucro da empresa hoje, ele está passando na receita da empresa, ele é um custo da empresa só. E ele é, segundo a visão do Zuckerberg, a próxima plataforma de computação do mundo. Esse negócio não está no preço. Quando a gente olha para um negócio desse, a gente acha uma oportunidade muito grande. Então, essas empresas não estão lá no portfólio só porque são empresas excepcionais. Elas estão no portfólio porque são empresas excepcionais, porque a gente enxerga uma capacidade de gerar valor muito acima do que a gente enxerga refletido no preço hoje. Vou até aproveitar se falou essa questão de empresas excepcionais por preços excepcionais, aí que a gente já está encaminhando para o final, e aí eu vou pegar a grande empresa polêmica que é a Tesla, né, que está sendo negociada a 573 vezes o lucro, né, e já chegou a 1000 vezes o lucro. Eu vi com o Michael Burry, né, que é o cara que previu o grande crash de 2008, o cara do filme Big Short, fez uma posição muito grande vendida em Tesla, né, para quem não sabe, operar vendida é você acreditar que a empresa vai cair o preço, né. Cara, o que você acha de Tesla, na sua opinião? A gente acompanha essa história há bastante tempo já. A gente acha que é uma empresa com talvez um dos fundadores ou líderes mais seguidos da história, mais admirados da história. É uma empresa que provocou uma mudança fantástica no ecossistema que ela se insere. Ela acelerou definitivamente a transição para carros autônomos no mundo. Se não fosse a Tesla empurrando esse negócio, vendendo esse sonho e captando no mercado a esses valuations altos e podendo financiar esse sonho e tocar essa pauta de carro elétrico para frente e eventualmente até de carro autônomo, aqui pode entrar na discussão se eles estão no caminho certo ou não, mas que também estão tocando essa pauta para frente, é fantástica. Fizeram o carro com a cabeça de Silicon Valley, fizeram o carro com a cabeça do tecnólogo, do zero, do jeito que eles queriam. O carro é super legal, tem várias vantagens. Repensaram várias coisas que a indústria estava acostumada a fazer de carro lá atrás e que era porque era, ou era porque a cadeia tinha se especializado de algum jeito, eles refizeram e melhoraram. Então, a empresa tem uma série de méritos, mas ela é uma empresa ainda um negócio tradicional, um negócio de manufatura de carro, um negócio tradicional, com vantagens talvez de primeiro movimento, mas assim, com vantagens relativamente tradicionais. As outras empresas podem eventualmente fazer esse catch-up. E essa empresa está tentando fazer o movimento para uma empresa da era digital. Então, ela está tentando fazer o movimento para ser o grande promotor do carro autônomo. Falando, caramba, eu vou espalhar esses carros com todo esse hardware que pode vir a ser autônomo um dia, vou coletar toda essa informação e o dia que der mesmo eu vou virar a chave e eu sou o cara que tem mais carro autônomo espalhado por aí e com isso eu tenho o valor de uma empresa de tecnologia. Isso pra gente ainda é distante. Para a empresa valer o que ela vale hoje no mercado, ela precisa conseguir fazer esse sonho de virar uma empresa de carro autônomo e de tecnologia de verdade com essas vantagens que ela acredita, precisa fazer o sonho acontecer. E a gente não consegue ter confiança de que esse sonho vai acontecer. Então a gente fica de fora. Mas a gente admira a história, assim. Sem dúvida, um cara fora da curva, polêmico, por várias razões, mas que trouxe um grande sonho e causou um impacto na indústria, para ser sincero. Então tá caro. A gente não consegue ter confiança. não quer dizer que a gente não pode ser surpreendido. Claro. A gente acha que o sonho é grande e é difícil. Tem mais um ponto daí que a gente pode caminhar talvez pro final aqui, que é tipo assim, basicamente pensa que a gente tá no Roy Hunters, então as pessoas elas estão aqui nos ouvindo normalmente pra falar de marketing, tem muitas pessoas que trabalham nesse ramo que estão nos ouvindo agora, nesse exato momento, e tem muitas pessoas que são clientes que estão nos ouvindo também, ou possíveis clientes, têm empresas e investem, ou pretendem, se ainda não investem, investir em marketing digital. E aí muitas vezes eles têm essa dúvida assim, tipo, vale a pena eu botar meu dinheiro em mídia? Vale a pena eu botar meu dinheiro no Face, no Google, basicamente investir em marketing digital? E a gente vê que vocês hoje investem nas empresas que esses clientes querem ou pensam talvez em investir. Querem ser clientes, né? Querem ser clientes, exatamente. O que tu diria pra esses clientes? Vale ou não a pena botar dinheiro em mídia? O que tu acha? Como que tu vê? Provavelmente já meio que sabe a resposta, mas tem muita gente que ainda tem dúvida, né? Sobre o produto do Google, o produto do Facebook, o empresário. São pouquíssimas empresas na prática em volume em relação a todos os CNPJs que investem no Google e Facebook ainda. Isso pra mim, por exemplo, no ponto de vista de investidor do Google e do Facebook, me vê, cara, ainda tem muito espaço pra esses caras crescerem, né? A gente comprou a pesquisa aqui até, João, da KPMG do Perspectiva de Investimento em Publicidade Digital no Brasil, e a perspectiva é dobrar nos próximos 5 anos, enquanto o off, né, fica estável, tá estagnado e não vai nem cair, mas ele vai estagnar, se for considerar a inflação, ele vai cair. Mas o digital, a previsão é que dobre, né? Então as empresas já são gigantes e a perspectiva, pelo menos nessa pesquisa que a gente comprou lá, é que dobre o investimento em publicidade digital. Qual que é a tua visão aí sobre o futuro, do ponto de vista pra quem é cliente deles?
Você está perguntando se vale a pena investir em propaganda no Google. Como cliente, como é que tu vê como cliente? Se vale a pena botar seus dólares em busca de retorno no Google, é isso? Exatamente. A gente tem a impressão de que bastante. Tá? A gente tem a impressão de que, na verdade, a gente vive... Assim, boa parte do nosso trabalho é conversar com experts das indústrias, tá? Assim como vocês são experts de marketing, a gente conversa com o pessoal da indústria o tempo inteiro. E quando a gente conversa, a gente tem feedbacks tanto aqui quanto lá fora. E Google é uma empresa global, então a realidade do Brasil não necessariamente é a realidade do mundo. Mas, assim, é unânime que o Google, que o Facebook ainda tem um retorno super legal para quem consegue fazer uma propaganda bem feita lá dentro. Então, assim, a gente tem a impressão de que esse negócio ainda vai crescer muito no relativo. Essa impressão é basicamente por duas razões. A primeira é porque esse negócio, a atenção das pessoas migrou para o digital. As pessoas hoje estão mais focadas no digital, estão gastando cada vez mais tempo no digital. O tempo gasto em celular e nessas plataformas aumenta pra caramba ainda. Então, a atenção vai ser exatamente onde você quer atingir o seu consumidor, o seu potencial consumidor. E a gente acha que com a atenção migrando para o digital é natural que os dólares de propaganda migrem para o digital. O segundo ponto é que a propaganda digital é muito mais eficaz. Você consegue fazer a mira certinho de quem você quer atingir. Você consegue selecionar certinho o seu público-alvo. Tanto tem essas empresas fazem isso, às vezes de forma automática, às vezes você vai ter que ajustar o seu público-alvo, mas você consegue não só mirar onde você quer, como pegar os retornos, saber exatamente o que aconteceu com aquela sua propaganda, tangibilizar um pouco mais aquele teu investimento e reajustar. E estar cada vez mais preciso nas pessoas que você tem que atingir com aquela propaganda. Esse negócio ainda nos parece ter muito retorno do cliente, não só porque ainda não está saturado do ponto de vista de dólares entrando para a plataforma, como porque essas plataformas melhoram. Então as pessoas, o Google e o Facebook estão cada dia mais espertos em fazer esse direcionamento de targeting, de mirar essa propaganda e de coletar os dados de como é que essa sua campanha funcionou. Tem, obviamente, percalços pelo caminho, acho que teve agora a discussão do iOS 14, tem a discussão do cookie, mas, no geral, esses negócios estão constantemente melhorando a sua capacidade de endereçar os clientes. É natural que os negócios vão se dando conta da oportunidade que tem e vão começando a adotar esse tipo de propaganda também. Dos maiores aos micronegócios. Eu acho que é isso que a gente está vendo, principalmente no Facebook, é a adoção de pequenas e médias empresas fazendo propaganda, coisa que não existia na geração anterior. Você tem a padaria fazendo propaganda, você tem a academia de ginástica fazendo propaganda, e numa época que a propaganda era majoritariamente TV, você não conseguia dar alcance de propaganda para esse tipo de empresa. Então, a gente acha que ainda tem muito mercado, que as pessoas ainda vão distribuir muito retorno nessas plataformas. Perfeito, João. Basicamente era isso, cara. Um ótimo episódio, na minha visão. Eu não sei se tem mais algum ponto que tu gostaria de deixar para a audiência aí, talvez divulgar alguma rede social da IP Capital ou algo do gênero. Sim, a gente dedica bastante do nosso tempo ao Twitter da IP e ao Instagram da IP. O tag é @IPCapitalPart, é ART no final. Conseguiu investir pela XP aqui ou não? Consegue investir pela XP, com certeza. Vai falar com o assessor. O fundo, vários fundos ou um fundo só? Na XP, o fundo que está listado lá é o IP Participações. Chama IP Participações IPG, que é o fundo long only de ações da casa. A gente tem algumas outras estratégias, mas na plataforma da XP é o IP Participações, e tem também o IP Atlas, que é o nosso fundo em dólares. Tá? Então, algo que eu não falei no início, o IP Participações, apesar de ter investimentos no Brasil e no exterior, a parcela do investimento no exterior, ela faz boa parte o hedge cambial. Então você não balança com dólar. Você basicamente está investindo nas empresas lá, mas você está travado em real. Quando você está no IP Atlas, você está, na verdade, comprando só empresas no exterior e você está exposto ao câmbio. Então a forma de você dolarizar seu patrimônio nas empresas que a gente acha espetaculares lá fora. IP Participações é você pensando no seu patrimônio em reais. Irado. Fale com o seu assessor aí então, né? Se não tiver link, salve, segue lá no Instagram que eu mando meu link pra abrir conta na XP.